Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Hoje, 19 de março de 2026, nós estamos juntos mais uma vez com a obra O Autodescobrimento, uma busca interior. E nós vamos começando hoje o nosso primeiro capítulo, que é o Ser Real, só que ele dividido em 3 subitens. Aborda 3 subitens: complexidade da energia, interação espírito-matéria, problemas da evolução. Hoje, nesse podcast, Momentos com Joana de Ângeles em 30 minutos, nós vamos falar sobre o ser real, complexidade da energia. Eu e a Laila Fernandes estamos muito felizes por estarmos revivendo essas oportunidades de estarmos juntos agora, no mês de março, conversando sobre essa obra belíssima da veneranda Joana de Ângeles. Então, ela vem dizendo assim: conceito atual para a representação do ser humano, espírito e matéria, já experimentou acirrado combate dos racionalistas e organicistas do passado, que na realidade o reduziram à condição de unidade corporal, ou seja, um amontoado de células na concepção fetal que se desintegrava após a anóxia cerebral. Isso é o passado, meus amigos. Debates aconteceram sem lograr tirar as dúvidas que ficaram no passado. Assim, viagens astrais, aqueles desdobramentos que nós temos, sonhos premonitórios, recordações de experiências passadas, materializações e desmaterializações que envolvem ectoplasmias, permanecem sob suspeição por falta de explicações lógicas dos investigadores apegados a este conceito antigo sobre o ser inteligente. Entretanto, para nossa felicidade, com a proposta do homem trino, espírito, perispírito e matéria, trazida por Allan Kardec, a controvérsia encontrou campo fértil para equações muito favoráveis à sua existência antes e depois do corpo físico. Em O Livro dos Espíritos, na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos fabulosos que ajudaram a que esse Consolador chegasse na Terra sobre a constituição do homem. Ele recebe a seguinte resposta: o homem é trino. 1, espírito, princípio inteligente e imortal. 2, matéria, é o corpo físico. 3, o perispírito, é o laço semimaterial ou liame que envolve o espírito ao corpo físico. Porém, vejam, o nosso grande gênio Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. Olha que coisa maravilhosa. Só que a consciência é do espírito. Ela não tem forma. Ela se apresenta como ondas que são os nossos pensamentos. Essa consciência condutora, certamente, a ele pré-existente e sobrevivente, é o Si, é o S maiúsculo e Si minúsculo, o Si eterno, o espírito imortal, realizando inúmeras experiências da evolução do ser, trabalhando em cada uma delas aqueles valores, ou seja, Deus em nós. Então, nós somos divinos, porque fomos criados por Deus, imortais. Estamos ligados a eles
a ele, desculpe, a Deus, cingido pelo amor de Deus. Nós já falamos bastante nisso no livro O Homem Integral, o Ser Consciente. Consequentemente, dessa maneira, o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração. Ou seja, o espírito vibra numa vibração, o corpo físico em outra, o perispírito em outra. Porque somos os três de naturezas diferentes. Essa natureza inteligente, na sua concepção original, espírito, passa por uma condensação nas suas moléculas. Assim, se sobressai, se constrói o perispírito, que se encarrega de concentrar, congelar as partículas que manifestam-se no corpo somático, no soma, no nosso corpo físico. E a nossa benfeitora vem dizendo para nós, na gênese da energia pensante, permanecem íncitos os instintos primários decorrentes das remotas experiências, que se exteriorizam quando, na área da razão, vai se apresentar como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando muitas vezes da canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos que o raciocínio conduzirá sem dano nem perturbação. Ou seja, os nossos sentimentos, o homem, quando chega a essa ideação de que ele é espírito, ele não fica triste, ele não fica zangado, porque ele sabe que ele está reencarnado para se aprimorar. Muitas vezes, o ser em seu crescimento interior, ele sofre muito. Sofre o quê? Os efeitos das energias abundantes de aquele objeto. Então, ele precisa trabalhar essas energias. E muitas vezes, essas energias parecem que são perturbadoras, mas não são. São energias com as quais ele pode trabalhar e dizer, essa está boa, essa vai me levar a eu ter problemas, eu vou sacrificar algumas energias que vão perturbar as pessoas, eu não posso fazer isso. Quanto mais eu decidir coisas que não me prejudiquem e não prejudiquem a outrem, eu estou no caminho mais correto. Jesus disse isso. Não façais aos outros o que não desejava ou que não desejaria que os outros fizessem. Então, nós temos que descobrir que muitas vezes as nossas doenças, as nossas patologias, portanto, elas resultam desse uso inadequado das energias que fluem dentro de nós. Começam no nosso pensamento. Porque a nossa inconsciência do ser em relação à vida tem uma certa finalidade, ou seja, o aprendizado. Nós descobrimos caminhos que nós não precisamos viajar mais naquele trilho. Ele não me convém. O nosso querido Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz para nós, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, existem coisas que eu posso fazer, mas não me convém. Que essa porta larga, e eu vou ter que refazer esse caminho por uma porta estreita, que vai me levar mais tempo e mais sofrimento. À medida que nós, então, evoluímos, descobrimos imensas possibilidades de ter ao nosso alcance a nossa vontade bem direcionada, tornando-nos capazes de ter o livre-arbítrio bem conduzido pelo nosso ser divino. O despertar do si, que nós já falamos na introdução do livro, há 15 dias atrás, do S maiúsculo e Si minúsculo, ele enseja
Ele quer, ele precisa de alguns fatores. Compreensão. Compreensão de quê? Da necessidade de transmutar essas energias, de mudar, de transformá-las, que será o único recurso para nos dar a possibilidade de gozar saúde. Então, quando nós ficamos com alguma doença, vamos parar e pensar: o que será que eu estava pensando? O que será que me levou a ter tal mal, tal energia disfuncional? Eu andei pensando coisas boas, ou talvez eu andei reclamando da vida, com um pouco de azedume, com preguiça mental, com desânimo da vida. Isso tudo vai fazer com que o nosso soma, o nosso corpo físico, sofra essas energias antagônicas do nosso psiquismo divino. Assim, de certo modo, essas energias deletérias, elas são de uma lei, a lei de causa e efeito. Ou seja, existe um pensamento, um ato que causou aquele distúrbio. E eu sou responsável e eu vou receber aquele distúrbio na minha vida, no meu corpo físico, através de doença. Que essa doença inscreve em nós, nos seres, o que se faz necessário a evolução. Temos que parar e pensar: o que eu preciso mudar? Por que será que eu tive aquela dor de cabeça, aquele mal-estar súbito? O que será que eu estava pensando naquela hora? Então eu tenho que mudar para coisas que vão me levar ao amor, à paz, a ter um pouco mais de compaixão por mim e pelos outros. Assim, a nossa transformação moral, nesse ponto, é fator preponderante para converter esse instinto humano, que não está um pouco animalizado ainda, produzindo novas energias, em vez de fomentar os distúrbios da congestão e da inibição. Eu vou ter energias benéficas que vão saltar do meu pensamento, envolver todo o meu cérebro perispiritual e chegar ao corpo físico, através dos centros de força. Nós já vamos falar nos centros de força. Quando, então, o indivíduo, dominado pelos impulsos da violência, ele é um ser bem animalizado, rude, sem controle, está sempre em tensão contínua, reclamando, mal-humorado, desesperado, fazendo tudo muito, muito depressa, brigando na rua, batendo em tudo. Ele vai fazer com que os seus músculos, eles tenham uma necessidade de grande elasticidade, porque ele está sempre movendo as pernas com força, os braços com força. Então, ele gera muitos atritos nas articulações ósseas. E muitas vezes, por causa disso, ele dá origem, ele tem essa expressão artrítica de natureza reumatoide, porque ele faz as coisas com muita brutalidade. Como se ele fosse um ser animalizado ainda. Então, nós temos de conduzir esta força, que é um recurso preventivo para as doenças degenerativas, tornando-as evitáveis, mudando esse diapasão, esse critério de eu me expressar perante a vida. E assim a nossa benfeitora vai dizer: os núcleos vitais, os chakras,
no corpo perispiritual, os centros de forças no corpo físico, em especial abaixo do diafragma, que não tem energia transmutadas para a região superior, a fim de serem sublimadas, especialmente nessa zona mais baixa, que é chamada zona sacral, produzem doenças do aparelho urinário genésico. Aí são pessoas que têm uma inflamação urinária que nunca acaba. Porque aquela energia, ela desce e não sobe para as áreas como no centro coronário. Ela sai e vai para o último centro dos 7 que nós aprendemos com o espírito André Luiz, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, segundo o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, em vários livros, No Mundo Maior, em 2 mundos, Evolução em 2 mundos, e Entre a Terra e o Céu, os núcleos vitais, denominados centros de força, estão localizados, os chakras, no perispírito, no corpo espiritual, e não diretamente no corpo físico, embora se vinculem a plexos nervosos. Então, nós temos 7. O centro coronário, que é aqui no centro da cabeça, que é instalado no centro do cérebro, é a sede da mente, é onde nós temos a glândula pineal, a glândula maior endócrina do nosso corpo, que comanda as outras glândulas. Nós temos o centro cerebral, que fica aqui, ó, no meio do cérebro. O corpo físico fica aqui no meio da testa, onde nós temos as ordens da visão, do tato, da audição, e onde a inteligência pode usar a palavra, a cultura. Então, esse centro é aquele centro que discerne, faz a diferença entre o homem e o animal, porque os animais não têm a testa do jeito que nós temos. Não tem o lobo frontal nem pré-frontal. E justamente esse centro fica envolto por esses 2 centros. Logo depois do centro cerebral, vem o centro laríngeo, que controla a nossa fala e a nossa respiração. Logo depois do centro cerebral, vem o centro laríngeo, que controla a respiração e a fonação. Preside os fenômenos vocais. O centro cardíaco, que fica aqui junto ao coração, responsável pela emotividade e a circulação das forças de base que vão para o nosso corpo. O centro esplênico, que fica na altura do diafragma, que ele vai determinar o sistema hemático, o sistema do sangue. Depois, logo abaixo, é o centro gástrico, responsável pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos. E, finalmente, o centro genésico, que ele é o guia da modelagem de novas formas entre os homens e estabelece estímulos criadores sexuais. É muito interessante que a gente possa rever outra vez os centros de força. Nada se perde no organismo. Tudo nós aproveitamos. O eu superior, ele tem a responsabilidade da criatividade, da expressão divina que demonstram a sua origem, fazendo de nós seres muito, muito divinos, muito perfeitos. O eu consciente, mediante exercícios constantes, ele pode e deve se comunicar
com todas as células que lhe constituem um invólucro material. Ou seja, as células guardam memória. Então, eu posso conversar com as minhas células, atendendo a qualquer parte do meu corpo ou órgão. Quando necessitamos de tratamento, vamos conversar com o nosso ser. É muito bom que façamos isso. Da mesma forma, a consciência, o si, S maiúsculo e I minúsculo, deve atender à energia nas suas mais diferentes manifestações, rarefeita ou condensada, interferindo com amor e dando-lhes ordens equilibradas para a sua sublimação. Então, a doença, ela vai resultar num choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que integram, somatizando as interferências, interagem na sua conjuntura, na sua interferência. Então, diante dessas ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, devemos fazer um estudo do nosso autoconhecimento, despertando essas potências da nossa alma. Então, a Joana, ela nos orienta com um belo exercício, nos alertando: converse terna e bondosamente com as suas imperfeições morais. Olha, essa nossa benfeitora é maravilhosa. Alterando-lhes o curso. Busca penetrar no seu problema. Envolve aquele problema com vibrações de amor. Estimula os órgãos com deficiências de funcionamento ou perturbação. Conversando, orando, para que eles voltem à normalidade. O eu superior, ele pode interferir nessas complexidades das forças mantenedoras da vida. Entretanto, no sentido inverso, uma conduta desregrada vai causar muitos problemas psíquicos, físicos e espirituais. Assim, a nossa benfeitora Joana diz: a conscientização do ser leva-o ao conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras da vida. Então, nós devemos ficar felizes, porque o nosso arbítrio livre está nos levando a termos sobre nós um comando responsável das nossas ações. E para completar essa primeira parte, a nossa maravilhosa Joana, nas complexidades da energia, ou das energias, ela diz: o tropismo da luz divina atrai a criatura que às vezes está nas sombras da inconsciência, na ignorância de si mesmo. E ela vai buscar forças progressistas da vida. É a lei da vida. E vai permitir que ela possa mudar aqueles pensamentos, aquelas ações que não são benéficas. E ela chama isso tudo de complexidades da energia. Ou seja, os nossos centros de força, eles devem estar harmonizados. Quando nós estamos na casa espírita e nós recebemos o passe fluídico, aquela magnetização pelo passista que se utiliza
das suas forças físicas. Os benfeitores que trabalham no passe doam as suas energias, os benfeitores espirituais, as energias melhores, mas também buscam na natureza, nas águas dos rios, das praias, dos oceanos, nas plantas verdes, nas flores, nos frutos, energias que, somadas às energias do passista, vai permitir que aqueles 7 centros de forças fiquem harmonizados, nos dando um pouco mais de saúde física. Mas é preciso que a gente acredite, que durante a palestra a gente tome uma certa condição de ouvir a palestra, de pensar nas palavras do expositor, da expositora, agradecer a saúde que nós já temos. Então, nosso psiquismo divino busca nas ondas de amor que se espraiam no oceano do amor de Deus as energias benéficas para nós. Eu amei conversar com vocês sobre este capítulo. Nós nos veremos agora somente no mês de abril. Espero que vocês tenham gostado de nós trazermos os centros de força, que acho que a maioria de vocês já sabe, mas aqueles que não sabem, busquem nas obras de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação. São obras em que o benfeitor explica bastante, mas isso tem no tio Google também. Então, nós queremos agradecer, eu, a Carmen Silveira e a Laila Fernandes, essa conversa fraterna, tentando tirar o véu da letra desse livro maravilhoso, que é o Autodescobrimento, uma busca interior. Que nosso podcast possa fazer de vocês pessoas mais amantes da vida, gostando muito da nossa veneranda Joana de Ângeles. Paz e bem, franciscanos. Até, meus amigos. Abril. Fiquem com Deus.